Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha, do canal Limes Germânicos. Neste momento, eu estou gravando esse vídeo, na verdade, né? Mas, bom, áudio para o canal Limes Germânicos. Quem está inscrito neste canal e não está inscrito no canal Desde Espanha, talvez não saiba tudo o que me ocorreu nos últimos 4 anos e meio. Eu estive sem canais por censura do YouTube. E então, no dia 28 de abril de 2025, finalmente consegui reaver meu canal Desde Espanha e estou publicando lá desde então. Aqui no canal Limes Germânicos, hoje, com este vídeo, é a primeira vez que me manifesto. Por que eu venho aqui? Ontem aconteceu que eu vi a notícia sobre que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, juntamente com o FBI e a Casa Branca, decidiram que não vão liberar a lista de clientes de Jeffrey Epstein. Então eu fui ao meu canal do Telegram e informei ao pessoal isso aí e comentei que tenho vídeos sobre o Jeffrey Epstein. Vídeos que eu tinha feito no ano de 2019, certo? São 4 vídeos. E aí, como eu tinha prometido, naquele momento eu não estava podendo colocar disponíveis os vídeos, eu decidi informar ali que eu voltaria para apresentar esses vídeos. O que é que eu pensei? Melhor fazê-lo no canal Limes Germânicos. Por quê? Porque meu canal Desde a Espanha está dedicado à Igreja Católica. E eu não quero misturar as coisas. Então, deste modo, eu acabo me comprometendo a trazer de vez em quando aqui no canal Limes Germânicos coisas que ficam fora do tema da Igreja Católica. Não sei durante quanto tempo vou poder. Não, durante quanto tempo não. Não sei com que frequência vou poder publicar aqui no Limes Germânicos, mas como eu tenho esse canal, como aqui há um público, decidi que trago agora os 4 vídeos do Jeffrey Epstein para depois fazer uma atualização da coisa, do caso. E aí, então, vou ficar com tudo separadinho, né? A cada vez que eu tiver vontade de falar de um tema que não cabe no canal Limes Germânicos, perdão, no canal Desde a Espanha, que é sobre o catolicismo, eu venho aqui e trago o material aqui. Na verdade, eu devo dizer que tem muita coisa que eu gostaria de tratar e que não cabem lá. Então, com o passar do tempo, posso trazer aqui realmente. Não digo que com uma frequência muito grande, mas algo, ok? Então, essa atualização, isto é, eu vir aqui para dizer tudo isso, ainda não é suficiente para aquelas pessoas que, não sendo inscritas no outro canal, não sabem o que aconteceu comigo exatamente nos últimos 4 anos e meio. 4 anos e meio, 5 anos. Então, tem um vídeo lá no canal Desde Espanha que eu publiquei no começo de maio, acho que foi no dia 1º de maio. Não é difícil de encontrar, porque tem um Jesus crucificado como fundo, né? Se você buscar lá no canal, você vai ver. Não quero me repetir aqui, realmente não quero me repetir aqui. E só para traçar umas breves e grossas linhas, houve problema de saúde na minha família. Nesse tempo, eu estive no Brasil, 3 anos e meio, voltei ano passado, e o canal, toda a minha atividade nos canais, por causa da censura e dos meus problemas pessoais, ficaram suspensas, certo? É isso. Então, agora, fiquem com o primeiro vídeo do caso Epstein que eu publiquei no canal Desde Espanha em 2019, no dia 27 de julho, já vai fazer 6 anos.
né. Ali tem informações interessantes, mesmo, depois de tanto tempo, há ali informações que eu acho que são interessantes e que podem ser de valia, por isso deixo aqui, eh, o vídeo e digo, como disse ontem no Telegram, vou deixar os 4 vídeos aqui, certo? Obrigada e até o próximo. Olá, aqui é a Helga e hoje eu vou falar sobre pedofilia e poder. Não sei se no Brasil os meios de comunicação chegaram a informar sobre... Devem ter informado, naturalmente. Eles informam, mas sempre sem entrar muito fundo nas questões. Sobre a prisão de um norte-americano chamado Jeffrey Epstein. Os americanos pronunciam Jeffrey Epstein. E este é um caso importante porque vai ter repercussões inimagináveis. Poucas pessoas sabem que tipo de repercussão pode ter um caso como esse. Eu sou uma dessas pessoas porque eu estou acompanhando o que está acontecendo desde uma perspectiva que os meios de comunicação não contam. Eu sou uma das teóricas da conspiração e me alimento de notícias que estão não no mainstream media, na mídia tradicional de sempre, mas na mídia alternativa, que principalmente encontra seu lugar na internet. Há muito tempo os americanos sabem que existe uma elite que os controla, que os governa, e que no final das contas também acaba, de alguma maneira, governando-nos e controlando-nos as outras pessoas que vivemos em outros países que não os Estados Unidos, no Ocidente todo. Europa, toda a América. E um caso como este, da prisão deste homem, é um desses fatos muito importantes que, à primeira vista, parecem que não tem nenhuma consequência para nós, mas que provavelmente terá. Esse homem, Jeffrey Epstein, foi preso no dia 6 de julho, quando seu avião particular aterrissava num aeroporto de Nova Jersey. E depois de preso, várias de suas casas, de suas residências, receberam visita do FBI, que fez o que chamamos aqui na Espanha de registro na casa. E encontraram várias coisas bastante interessantes, entre elas uma agenda de telefones que hoje a imprensa internacional a qual se refere como o Pequeno Livro Negro, The Little Black Book. Bom, mas o que fez esse homem para merecer essa prisão? Ele está sendo acusado de pedofilia, de participar de uma rede de pedofilia. Mas por que esse caso, apesar de um tema tão horrível como é a pedofilia, e desde já temos que dizer que qualquer pessoa presa como acusada de pedofilia realmente é um caso em si aterrador e que merece atenção, porque este é um crime que deve ser perseguido ao máximo. Uma criança vítima dos tentáculos de um adulto no que se refere ao desejo deste último de satisfazer suas necessidades sexuais é uma coisa terrível, horrorosa, que deve ser perseguido pela lei e que deve também receber atenção da sociedade, porque nós temos todos que estar vigilantes para que esse tipo de coisa não ocorra. Criança não tem como defender-se. Somos nós, sociedade, que temos que estar atentos para que nossas crianças não caiam nas mãos de pedófilos. Já vimos com outros vídeos meus, mas em um vídeo meu chamado Eufemismos, Pedofilia e Eutanásia, que estão querendo normalizar a pedofilia. Então, como eu dizia, aqui o que eu vou falar é de um caso ainda mais terrível, porque é vermos como a pedofilia está incrustada nas mais altas esferas do poder através de uma rede que, pensa-se, é mundial, uma rede internacional de pedofilia. Porque os casos de cujas notícias nós temos ouvido falar, aqui e ali, há uma notícia na imprensa sobre coisas relacionadas com a pedofilia e que envolve gente muito grande. Políticos, membros do Poder Judiciário, Hollywood, a própria academia, universidades, quer dizer, grandes nomes de professores universitários, intelectuais, envolvidos em coisas de pedofilia. Só que essas são notícias que vão saindo assim, como sempre, as notícias nos jornais, na televisão, elas vão saindo assim, elas vão sendo jogadas sem muito elaboração, de forma que o público nunca chega a entender que existem relações muito profundas entre as notícias. Hoje em dia existe cidadãos comuns que se especializam em
mergulhar na internet, buscar notícias e fazer de várias notícias aparentemente não relacionadas entre si uma colcha de retalhos, digamos assim, explicativa e mostrando a relação de umas coisas com outras. No caso desse Jeff Epstein, por que é tão importante esse caso? Quando há tantos casos de pedofilia que aparecem na imprensa, às vezes peixes pequenos que são presos e que ganham as páginas dos jornais, das revistas, da televisão, mas na verdade não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de uma rede de pedofilia que envolve gente da mais alta nível socioeconômico, cultural e inclusive com a presença de aristocratas, realeza, e que demonstra como o establishment, quer dizer, os donos do poder, entre aspas, quem está na governança desse mundo é podre. Podre. E como essa gente é criminosa. Steve Pieczenik, ele tem um canal no YouTube, ele foi um ex-alto funcionário do governo dos Estados Unidos que ocupou diferentes e numerosos cargos de influência sob a presidência dos presidentes Nixon, Ford, Jimmy Carter, Reagan, Bush pai, e foi assessor do Departamento de Defesa americano. Foi subsecretário de Estado desses 3 primeiros presidentes que eu citei, Nixon, Ford e Carter. Quer dizer, é um homem que também se diz um agente de contra-inteligência americana. Ademais, ele é judeu. O judaísmo, nesse caso aqui, joga um papel muito importante. Por quê? Porque muitas dessas pessoas que estão relacionadas com o tema que nós vamos falar aqui são judeus. Então, o que foi que disse o Steven Pieczenik? Porque ele faz análises políticas no YouTube e, recentemente, essa semana passada, depois da prisão do Epstein, ele veio a público, através do seu canal, para dizer o seguinte, que o que Epstein realmente é um agente da polícia secreta de Israel, o Mossad. A polícia secreta de Israel, para quem não sabe, chama-se Mossad. E diz Pieczenik que esse cara que foi preso é um agente do Mossad, agência de inteligência de Israel, que remonta a décadas e décadas, até o momento do incidente do Liberty. O que foi o incidente do Liberty? Um barco norte-americano de pesquisa técnica da Armada dos Estados Unidos foi atacado por parte de aviões de combate da Força Aérea de Israel em junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, onde o navio Liberty foi atacado pelos aviões de Israel durante aquela guerra, e Israel disse que não atacou, o que, segundo Pieczenik, é uma mentira, porque atacou sim, chegaram a morrer 34 pessoas da tripulação, outras tantas ficaram feridas, e aquilo foi um horror, porque os americanos sempre consideraram Israel um amigo. Nos Estados Unidos ninguém pode falar assim contra Israel, porque não é politicamente correto. Ninguém pode abrir a boca nos Estados Unidos para falar mal de Israel, nem nos Estados Unidos e nem em muitos outros países do mundo. Você não pode falar mal de Israel. Geralmente as pessoas mal informadas pensam que quem fala mal de Israel é a esquerda. Não necessariamente. Não necessariamente. Muitas pessoas que estão bastante informadas e que são conservadores de direita podem perfeitamente fazer críticas a Israel porque sabem exatamente do que se trata. O que é Israel? Que não é nada do que a propaganda edulcorada diz. Então vamos ver. A chave para esse problema, diz Steve Pieczenik, é o fato de que remonta décadas atrás. Jeff Epstein foi pego pelo Mossad como agente de influência apropriado por 2 razões. Porque ele tem essa mania de grandeza e porque tem alguma inteligência, mas vem de uns antecedentes judios pobres. Não tem qualquer educação, não falava nenhuma língua estrangeira e era tão narcisista que o pessoal do Mossad podia manipulá-lo a seu gosto, criar uma fachada falsa para ele, que foi o que fizeram. Ele é visto por todo mundo como um bilionário, não é, ele não tem nada. Ele não tinha nenhum dinheiro. Isso não é nem sequer relevante, mas para ter certeza de que Epstein estava trabalhando adequadamente, os israelitas do Mossad tinham um agente que se chamava Maxwell, uma mulher, que é vista com ele em várias fotografias, é como se fosse a madame dele. Essa Maxwell, chama-se Ghislaine Maxwell, é filha de um fulano chamado Robert Maxwell, que morreu, suicidou-se ou foi assassinado em 1991 e era um dos maiores trapaceiros do planeta, um agente do Mossad, ele também. Quer dizer, o pai dessa tal Ghislaine Maxwell, chamava-se Robert Maxwell, era um agente do Mossad e um dos grandes trapaceiros do planeta, segundo Pieczenik. A filha dele
era o controle operativo de Epstein. Quer dizer, ela estava por trás de Epstein, controlando o Epstein. Talvez, não ficou muito claro para mim, sem que o próprio Epstein soubesse. Ao mesmo tempo, tínhamos NXIVM, em Nova York. NXIVM, para quem não sabe, é uma seita pedófila administrada por um fulano chamado Keith Raniere. E esta também continua Pichanick dizendo, ao mesmo tempo tínhamos NXIVM em Nova York, que era dirigida por um tal Keith Raniere, mas controlada por duas mulheres judias da família Bronfman, uma família judia muito rica. E elas, à sua vez, propagavam a pedofilia. Por que a pedofilia é tão letal? Explica Pichanick. Por um ponto de vista de inteligência, pelo meu ponto de vista, como um agente de inteligência e de contra-inteligência, uma das coisas mais repugnantes que você pode fazer no mundo da inteligência é cooptar através do uso do que se chama honey trap. Honey trap. Honey trap o que é? Uma prática de investigação que utiliza relações românticas ou sexuais com um propósito interpessoal, político ou monetário em detrimento de uma das partes. Quer dizer, aquela pessoa coopta a outra, fazendo-se passar por interessada sexualmente ou romanticamente por ela. Foi isso o que a tal Ghislaine Maxwell parece que fez com o tal do Epstein. Mas, continua Pichanick, a coisa mais repugnante que se pode fazer no mundo da inteligência é usar deste honey trap e ainda por cima com a participação não só de adultos, mas também de crianças. Ele diz, quando você usa uma criança, você aterroriza aquela criança do modo que você sabe que qualquer pessoa que você envolva nessa relação de pedofilia não pode falar. Nenhum adulto pode falar, porque causa um escândalo e, ademais, ele sabe que sim, estaria envolvido em crime, e a criança também não pode dizer nada. E é um meio de denigrir tanto o agente como a criança, e esse é o problema. Então você vê que Pichanick está falando muito mal dessa agência de inteligência israelita, chamada Mossad, que usa desse tipo de arma imunda, que é a pedofilia. Para quê? Ah, amigo, para comprar as vontades de gente em vários meios. Nos meios artísticos, no meio político, no meio aristocrático, no meio universitário, como nós vamos ver daqui a pouco. Entretanto, o Mossad incorreu em tantas operações que envolviam pedofilia no círculo de Epstein e de Nixon, da seita Nixon, com as duas filhas de Bronfman. Estamos falando de milhares de pessoas envolvidas nisso. Agora, a coisa vai direto à presidência. Nisso estão envolvidos Bush, pai e filho, Jeb Bush, outro da família Bush, os Clinton, Hillary e Bill Clinton. Bill Clinton, que é um mentiroso patológico, segundo Pichanick. Obama, que tinha uma história de homossexualismo e pedofilia, era homossexual e pedófilo. Aos Bush e muito mais gente. Então, o que os israelitas fizeram sob a tutela de dois brilhantes chefes do Mossad, os dois tendo usado a pedofilia como um honey trap para encapsular qualquer dos nossos agentes nos Estados Unidos. Quer dizer, o Epstein era agente da CIA e foi encapsulado, quer dizer, foi engolido por essa arma lançada pela agência de inteligência de Israel. É bom fazer notar aqui, um parênteses que eu quero fazer, vou colocar aí o nome do livro. Dois professores norte-americanos escreveram um livro que foi um escândalo nos Estados Unidos há alguns anos, mostrando como o lobby judeu, domina o Congresso norte-americano. Então, para isso, porque Israel, como conclui ao final aqui, este Pichanick, Israel não é amigo dos Estados Unidos, é o maior inimigo dos Estados Unidos, e uma boa parte da população americana não sabe, está enganada, pensando que Israel é amigo dos Estados Unidos. Outro parêntese, Bolsonaro é amigo de Israel. Aqui na Espanha, o novo partido de direita é amigo de Israel. Então tem muita gente que está enganada com Israel, conforme podemos concluir do que diz Pichanick aqui no que eu estou mostrando para vocês. Então ele segue. Os dois tendo usado a pedofilia como um honey trap para encapsular qualquer dos nossos agentes nos Estados Unidos. Jeff Epstein era um agente disposto, voluntariamente estava envolvido com pedofilia. Ele não tira a culpa de Epstein, sabia o que estava fazendo. Estava envolvido com pedofilia voluntariamente. Os israelitas sabiam que ele estava envolvido voluntariamente. Criaram seu enredo, fizeram crer que ele era um bilionário. Wexner, que é o homem que está de trás de Epstein, era, teoricamente, a alternativa para ele. Ironicamente, estava em Bear Stearns, que era outra firma judia corrupta
que foi lá com Drexel Burnham, outra corrupta firma judia. Temos um monte de corrupção aqui, que nos leva direto ao 11 de setembro. O 11 de setembro foi um inside job, um trabalho feito por gente de dentro. Aquilo não foi o que se conta que foi. Onde tivemos judeus como Silverstein, onde tivemos a Correia para o World Trade, tivemos Eisenberg, todos estavam envolvidos na retirada e no false flag, no ataque de falsa bandeira que foi o 11 de setembro. Então, a partir do 11 de setembro, Trump entendeu que os israelitas têm estado envolvidos em nossos serviços de inteligência e em comprometer os Estados Unidos. Ele nunca esqueceu isso. E o que fez Trump foi descaradamente voltar e um certo dia decidiu que ia processar todos os agentes do Mossad, assim como os israelitas, e acusá-los de pedofilia. Não acusá-los de espiões, porque isso não ia funcionar. Mas Acosta, secretário de Trabalho, nomeado por Trump, estava certo quando disse que Epstein se livrou da acusação do promotor na Flórida porque trabalhava no serviço de inteligência, na CIA. É que esse homem que foi indicado por Trump para ser o secretário de Trabalho do Trump, Alexander Acosta, este homem tinha sido fiscal, membro do Ministério Público na época em que, em 2008, esse Epstein já tinha respondido por um crime de pedofilia e acabou passando só 13 meses na prisão, saía durante o dia, passava 12 horas fora trabalhando, não sei o que, e voltava só para dormir na prisão e ficou só 13 meses, por um acordo que esse Alexander Acosta fez com ele. Por isso houve muitas críticas a esse homem e ele acabou demitindo, quer dizer, deixando o governo Trump, por própria vontade. Nem precisou o Trump pedir que ele saísse, por causa desse escândalo agora da prisão de Epstein. E então, Acosta, o secretário de Trabalho, estava certo quando disse que Epstein se livrou da acusação do promotor da Flórida porque trabalhava no sistema de inteligência, na CIA. Agora, não é só o Mossad que está envolvido, claramente a CIA está envolvida. E é a CIA antiga, não a atual. Claro, a CIA atual ela está sob controle do Trump, mas a CIA antiga, a CIA claro, ali tem um monte de funcionários, alguns muitos antigos que trabalham até hoje para o Estado Profundo. Esse grupo de elite de pessoas que dominam o governo americano, os governos americanos há décadas. Por que eu digo isso? Continua Pichanik. Porque de toda essa história que eu estou contando, os heróis não são só Trump e a Casa Branca, mas realmente envolve o que eu considero ser o Deep State, que é o que eu venho falando há 20 anos. As pessoas na NSA, na NRO, na NGA, na CIA, em outras organizações de inteligência, todas essas que eu citei, esses NGO, NSA, NGA, são agências de inteligência americanas. Toda essa operação dos últimos... E todas as outras organizações de inteligência que fizeram essa operação dos últimos 10 a 20 anos, porque nas escutas da NSA, dos nossos telefones, essa NSA fez escuta telefônica dos cidadãos americanos e de gente no resto do mundo. Ou no caso dos metadados, como eles chamam, eles haviam pego israelitas comprometidos por todos os Estados Unidos e pelo resto do mundo. Por isso eu digo que esse é um tema de importância não só para os americanos, como para o resto do mundo. Porque esse pessoal, esse Deep State, tem seus tentáculos por todo o planeta. E deve ter seus tentáculos no Brasil também. Só que a gente não sabe hoje quem são as pessoas no Brasil que estarão sob as ordens desse Estado Profundo. E com o passar do tempo, e quanto mais essa sujeira vier à tona, mais a gente vai ter a ocasião de saber se existem pessoas no Brasil que trabalham para essa elite, para esse Deep State, e quem são essas pessoas. O que temos agora é um problema real com Israel. E Israel foi colocado em aviso porque o nosso embaixador, assim como Kushner, que é o genro de Trump, fizeram uma declaração muito clara. Disseram, Israel, você está de aviso. Se não fizer um tratado de paz com os palestinos, haverá repercussões mais sérias do que as que você imagina. O começo da derrubada de seus agentes do Mossad, que estão presentes e colocaremos, que estão todos presentes e colocaremos todos na prisão. É só o começo do que podemos fazer no futuro a Israel. Isso disse Kushner, que é o genro do Trump. Como um judeu, termina Pichanik dizendo no seu vídeo curto, como um judeu, não estou orgulhoso do que os judeus americanos têm feito. Eu acho a maioria deles arrogante, ignorante. São totalmente destituídos de qualquer cultura mundial. São totalmente destituídos da compreensão do que ocorreu conosco no Holocausto. O Holocausto não foi exatamente como se conta. Uma boa parte da história que nos contaram sobre o Holocausto não é realmente assim. Totalmente destituído da compreensão do que é Israel. E que Israel não é esse Estado beato que as pessoas pensam que é. Porque eu estava lá, diz Pichanik. Eu estava lá nos anos 80, quando em Israel eles criaram o Hamas. Eu estava lá quando os generais estavam aterrorizando os palestinos e a intifada foi criada por Israel.
Mas deixem-me fazer uma citação, diz Pichanik. Meu rabi, é o chefe religioso dos judeus, ele é judeu. Um membro da minha família diz, para ser um bom judeu ou um bom ser humano, você tem que seguir o caminho reto e evitar a maldade. Obrigado e boa noite. Ele termina seu vídeo com isso. Então, queria também fazer uma citação aqui, só para ilustrar, eu gosto de ler os comentários das pessoas, dos americanos, embaixo desses vídeos, como esse vídeo de Pichanik, e vi alguém dizer uma citação de John Fitzgerald Kennedy, que disse o seguinte em algum momento: vou destruir a CIA e deixá-la em 1000 pedaços e espalhá-los ao vento. A CIA é uma organização criminosa. Os serviços de inteligência, a maior parte dos serviços de inteligência do mundo são criminosos. Epstein é um agente do Mossad que colaborou na infiltração a todos os níveis no governo norte-americano por parte do Estado de Israel. Esse vídeo está ficando muito longo. Vou dar uma continuidade a ele em um segundo vídeo. Vamos continuar falando deste caso de pedofilia nas altas esferas do poder, do caso de Epstein, a prisão de Jeffrey Epstein e toda a repercussão que isso pode vir a ter para nós, no Brasil, na Espanha, no resto do mundo. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e até a próxima.